E eu acho que esse seu programa é exemplar no sentido de acordar a gente, acordar as pessoas da sociedade civil, que percebam que isso tem que ter um basta, que as pessoas não podem livremente anunciar um produto que gera dependência. Qual é o problema de gerar dependência? O problema é que a gente não sabe, não existe ainda um determinado exame, eu acho que daqui a pouco até vai existir, em que você vai poder dosar, pegar o sangue da pessoa, uma célula da pessoa e dizer, essa pessoa tem uma possibilidade grande de tornar-se um dependente de álcool ou de tabaco. Então, essa pessoa não deveria jamais iniciar. O que tem acontecido? Milhões de pessoas começam a beber e a fumar, e desses milhões, um percentual grande fica dependente desse produto para o resto de suas vidas, muitas vezes morrendo por isso, né? No Brasil, por exemplo, em relação ao tabaco, morrem 550 pessoas por dia. Por dia, 550 pessoas. É como se fossem 2 aviões lotados a cada dia, né? E tinha gente até pouco tempo que anunciava cigarro com a maior disfarçatez, sem necessitar daquele recurso financeiro. Não era um indivíduo sem profissão, era um indivíduo que fazia aquilo para acrescentar lá uns din-din na sua conta e sem se preocupar, porque aquilo não teria nenhuma repercussão negativa. A única pessoa que eu conheço que teve uma repercussão negativa falando sobre cigarro foi o cigarro Vila Rica anunciado pelo Gerson. Mas, na verdade, a repercussão negativa não foi pelo fato de ele estar anunciando cigarro, foi por ele dizer que ele gostava de levar vantagem em tudo. E o cigarro Vila Rica era um cigarro um pouco maior do que os outros e custava o mesmo preço. Né? Então, eu acho que essa questão, a sociedade tem que acordar para que essas pessoas parem de fazer anúncio de cigarro e de cerveja. Uma polêmica, por exemplo, essa questão de beber socialmente, porque a gente sabe que tudo começa com o primeiro gole. Algumas pessoas, mas é só um copo, como é o primeiro cigarro, é só o primeiro cigarro, como é uma droga, é só a curiosidade. Na opinião de vocês, como é que se administra essa questão? Não, peraí, é o primeiro, não vai ter consequência nenhuma, a gente sabe que muitas vezes vai para frente e é a porta de entrada para outras drogas, até muito mais perigosas. O que você acha, doutor Alexandre? Antigamente a gente dizia para o indivíduo ficar dependente de nicotina, ele precisava fumar 100 cigarros, num espaço de tempo curto. E hoje as pesquisas estão mostrando que para aqueles indivíduos que tenham predisposição a tornarem-se dependentes de nicotina, um cigarro pode ser suficiente. Um único cigarro. É muito semelhante ao que está acontecendo hoje com o crack. Então a gente considera o crack hoje a droga que talvez tenha maior poder de gerar escravo, mais do que a heroína, mais do que a cocaína, mas a nicotina está sendo considerada no mesmo porte. Mas é claro que para aquele indivíduo que tenha aquela predisposição. Eu achei interessante essa observação da ouvinte a respeito enfim, ela parou de fumar e está feliz porque entrou numa seita, né? Um estudo da década de 50, um dos estudos mais interessantes que eu conheço em relação ao tabaco, feito pela Ciba Geigy, listou as 4 principais causas, porque a gente não para de fumar, a gente tem dificuldade de parar de fumar, alguns nem tentam, porque a síndrome de abstinência é uma coisa muito incomodativa às vezes. Então as pessoas têm uma série de sinais e de sintomas que fazem que parar de fumar seja difícil. E aí a Ciba Geigy estudou 4 situações em que as pessoas pararam de fumar e não tinham síndrome de abstinência, não sentiam o mal-estar de ficar sem a nicotina. E uma delas é a entrada para uma seita religiosa. Ficou bem evidente que as pessoas que entravam para uma seita religiosa e paravam de fumar, um percentual muito grande delas não tinha síndrome de abstinência. Um outro motivo nessa pesquisa era a notícia a mulher que queria engravidar e recebia do seu médico a notícia de que ela estava grávida. Uma outra informação, uma outra demonstração foi indivíduos que praticavam esporte de competição em que 1 segundo, 2 segundos valia a pena. Eles, ao receberem a informação, você vai participar de tal prova, se prepare, ele parava de fumar. E o quarto e último motivo que foi apontado como um dos motivos para você parar de fumar sem ter síndrome de abstinência é o que a gente mais luta contra, que é o indivíduo que recebe a notícia de que tem uma doença grave. Então ele diz assim, você tem uma doença grave, se você não parar de fumar, ou você vai morrer, ou vai ter que ser operado, o indivíduo para de fumar.
Ou seja, isso demonstra, como ele tem exemplarmente falado aqui, isso demonstra que existe uma questão no nosso cérebro que pode suplantar a questão da dependência de nicotina, de álcool, de cocaína, do crack. Existem coisas que a gente pode fazer, que a própria sociedade pode desenvolver, aprender a desenvolver. O que a gente pode fazer para estimular uma pessoa a parar de fumar? Ou a parar de beber, ou a parar de usar uma droga. Não necessariamente as pessoas têm que engravidar, entrar para uma seita ou praticar esporte. Muito menos, então, receber a notícia de que está para morrer. Né? Mas a gente pode fazer alguma coisa, a sociedade tem que pensar nisso. A gente está gerando uma geração, agora, que vem pela frente, que essa geração pode ser uma geração de drogaditos, muito mais, com um nível muito maior, de muito mais gravidade que a geração atual. A gente pode estar desenvolvendo aqui um espaço para um nível de violência urbana, um caos social que a gente não sabe onde é que isso vai parar. Quer dizer, o que a gente já tem visto acontecer com o crack, eu tenho algumas pessoas que militam na questão de tentar tirar as pessoas do crack ou ajudar as pessoas do crack, por exemplo, a não fazerem tuberculose ou a não desenvolverem AIDS. Eles estão na ponta, na Cracolândia, em Fortaleza, eles estão lutando contra isso, várias pessoas das minhas relações, e eu acho que a sociedade tem que criar alternativas à droga. A droga não é a única alternativa viável para a sociedade. Felipe, como ativista, eu tenho também que agradecer esse teu empenho em trazer esse tema aqui para o seu programa, que já não é a primeira vez. Eu acho que é muito útil e necessário. Participação, muito obrigado. Você que ligou, participou conosco. Lembrando que o tema termina aqui, mas continua no nosso blog. Você que tem dúvidas, comentários, sugestões, se você quiser um outro programa sobre esse tema, entra lá, deixa seu comentário, que segunda-feira a gente vai passar por todos eles. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Tchau, tchau.